pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente tá aqui para falar de literatura brasileira. Hoje a gente conversa sobre Dois Irmãos, do amazonense Milton Ratum, que inclusive virou minissérie na Globo. Tem uma minissérie, acho que com 8, 9 capítulos, que é muito boa também, conseguiu captar bem a essência do livro, conseguiu captar bem a personalidade das personagens. Então indico aí já o livro e indico também a minissérie da Globo, que é muito bem construída. Se você tá chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, indicar o canal aí pra quem você acha que gosta de literatura. Tem muita resenha por aqui. Confere aí se você tá chegando por aqui agora e vamos conversar aí sobre Dois Irmãos. Eu não sei se você já leu outras obras do Milton Ratum, se você já leu outros textos do autor, mas ele tem essa característica, é uma das características de sua obra, tanto representar o espaço amazonense, quanto também representar a experiência de famílias libanesas dentro desse espaço. Então a gente tem muito isso, para além de Dois Irmãos, em outros textos do Milton Ratum também. Uma coisa que eu gosto muito nesse livro, e que talvez seja o que mais pega, assim, quando a gente vai lendo e a gente vai adentrando aí nesse universo construído pelo Milton Ratum, é a questão de que a gente tem personalidades extremamente intensos. Todo mundo é muito intenso, todo mundo é muito forte, todo mundo tá sempre vivendo à beira das emoções, tá todo mundo sempre vivendo no seu limite. Não tem ninguém que viva aí de modo meio que, ok, tô tranquilo, tô sossegado, tá todo mundo sempre vivendo aí no perigo ou na possibilidade de acontecer alguma coisa muito grandiosa e transformando a sua vida numa coisa muito grandiosa. É essa sensação o livro inteiro, assim, com absolutamente todas as personagens. Todo mundo tá sempre vivendo no limite, tá todo mundo sabendo aproveitar bem a vida. E isso a gente vai percebendo que vai fazendo com que se gere uma sequência de conflitos. Como tá todo mundo sempre muito à flor da pele, é um pessoal muito emocional, a gente vai perceber que a gente vai ter uma série de desavenças, uma série de conflitos muito fortes, justamente por causa dessa maneira aí, desse jeito das pessoas irem conduzindo a sua vida. Temos então muitos dramas familiares, como a obra se centra basicamente no núcleo familiar, e o que vai aparecendo para fora desse núcleo familiar é sempre no sentido de ambientar essa família, ou seja, o espaço que aparece é para poder explicar alguma coisa dessa família. As outras personagens precisam necessariamente ter a ver com essa família. A gente vai percebendo que a gente vai tendo muitos e diversos e inúmeros conflitos por causa justamente dessa série de emoções que vão vindo à tona conforme o livro vai se desenrolando. É muito legal, assim, tem livros que vai trabalhar com isso muito bem. Dois Irmãos isso acontece, que é trabalhar muito bem com a questão do espaço para poder ambientar e para poder explicar e justificar alguma coisa que esteja acontecendo na narrativa. Então a gente tem o enredo, a gente tem o romance que vai acontecendo, e muitas coisas que vão acontecendo justamente por causa do espaço. Então a gente vai perceber que em diversos momentos a voz narrativa vai descrever o espaço como sendo muito quente, é muito quente, tem muita festa, então por causa disso tem muito corpo. A gente vai percebendo uma série de descrição de momentos extremamente sensuais, muito corpo aparecendo, muito corpo se tocando, muito sexo. Então por causa disso, por causa de ser tudo muito físico, tem muito toque físico, a gente vai perceber que diversos conflitos vão advir disso daí, desse espaço que é extremamente quente, e que isso vai levar as pessoas a serem muito festeiras e beberem muito, e por causa disso justamente a gente vai chegando a outros níveis de disputa e níveis de conflito, justamente por causa disso que é característico de uma ambientação por parte do espaço. Então é uma obra, para quem gosta de obras tensas e cheias de conflito. Dois Irmãos é um prato cheio, porque tem isso absolutamente o tempo inteiro. Vamos falar um pouquinho do enredo. Bom, a obra se chama Dois Irmãos porque a gente vai ter dois irmãos gêmeos, que é o Yakub e o Omar, que são os protagonistas aí do enredo, são eles que são protagonistas da cena. E esses dois irmãos, eles vão representar o que já é meio que comum na literatura, que é essa noção aí de duplicidade. Vai trabalhar com essa ideia do duplo. Então, ao mesmo tempo que eles são muito iguais, porque eles são idênticos fisicamente, eles também são muito diferentes em relação às personalidades. Por que eles são muito diferentes em relação às personalidades? Isso também não é por acaso. A gente vai ter uma mãe, a gente tem uma matriarca, né? A gente coloca aí ela nesse papel de ser uma grande matriarca, que é a Zana, que foi na juventude uma mulher muito bonita. Conforme ela vai envelhecendo, ela vai permanecendo essa mulher muito bonita e que rouba os olhares e que tá todo mundo sempre interessado nela, e que é também uma mulher extremamente forte, que carrega
tanto positivamente quanto carrega negativamente a família, justamente porque ela tem esse poder de unir a família, ao mesmo tempo que ela tem o poder de destruir cada um individualmente dentro da família. É muito louco, mas ela tem esse poder aí de carregar essa família de uma determinada maneira que não dá para não ver ela assim como uma grande e uma matriarca muito importante dessa família. Tem uma característica aí no modo como ela cria os filhos. Quando ela vai dar à luz aos gêmeos, o Jacob, que é o mais velho, então nasce primeiro, e depois na sequência vai nascer o Omar. Só que quando o Omar tá para nascer, ele passa meio mal ali, ele quase morre, segundo ela. E não dá para saber muito bem se isso é verdadeiro ou não, mas segundo ela, o discurso que ela repete é esse de que o Omar quase morreu no parto, e justamente por isso ela tá sempre protegendo ele muito mais. Então ela dá mais carinho pra ele, ela dá mais afeto, ela cuida mais dele. E o Jacob vai crescendo meio que à parte, ele vai crescendo meio que mais cuidado pela Domingas do que necessariamente pela própria mãe. Domingas é a empregada / escrava da família, mas já a gente fala um pouquinho dela. Então o Jacob ele é criado pela empregada e não necessariamente pela mãe. E a mãe tá sempre às voltas com o Omar. Isso vai fazer com que cresça ali, a gente tenha um conflito que vai surgir naturalmente por causa de um menino que é mais protegido e de outro que é negligenciado. Então, obviamente, chega um momento em que eles vão se odiar. Mas isso também vai fazer com que o Omar seja um menino extremamente mimado. Ele é muito e extremamente mimado. Ele quer tudo pra ele quer a atenção de todo mundo só pra ele quer que o mundo se volte pra ele. Ele começa a beber e começa a festar muito cedo, então ele também começa a provocar problemas muito cedo por causa de bebida, por causa de mulher, por causa de prostituta. Então todos os problemas que vão acontecendo de modo significativo na família é sempre por causa do Omar, que tá sempre carregando aí essa tarefa de fazer com que essa família seja um lugar muito conflituoso, justamente porque ele tá sempre colocando ali todo mundo um contra os outros, querendo com que as atenções sempre se voltem para ele, tá trazendo problemas de fora. Então ele é esse verdadeiro caos na família. O Jacob vai crescer meio que vendo esse irmão estragar a família, criar uma série de problemas na família, mas ao mesmo tempo ele não consegue fazer nada para impedir, porque tudo que ele fala, a mãe dele sempre silencia, a mãe dele não tá nem um pouco, não se importa, ou ela sempre vai privilegiar o cuidado do filho mais novo, ou do filho que quase morreu. Então qualquer orientação, qualquer sugestão, qualquer briga que ela tenha com outras pessoas sempre vai fazer com que ela se volte ainda mais para a proteção do caçula. Então a gente vai ter esse conflito aí de modo bastante presente e de modo bastante significativo. Por várias e diversas razões, esses conflitos vão se acentuando, mas sempre que eles vão se acentuando, eles sempre vão se acentuando pela mão da Zana, que vai fazendo, cada vez que alguém briga com o Omar, ela protege mais o Omar, isso vai fazer com que a pessoa fique necessariamente com mais raiva do Omar, né? Enfim, e aí isso vai fazendo com que ele cada vez mais seja uma espécie de odiado da família, ao mesmo tempo que ele tá no centro de proteção da família, porque ele é esse grande causador de conflito. Voltando um pouquinho para a história da Domingas, que é essa empregada / escrava da família, acho que esse é um dos momentos mais tensos da obra, justamente porque quem vai lendo vai acompanhando que a história dela poderia ser solucionada e resolvida de inúmeras maneiras por várias pessoas que estão na família, mas simplesmente ninguém se importa muito com isso, ninguém se importa muito com ela, ninguém se importa muito com ela enquanto pessoa, apesar dela ser de certa maneira um grande sustento dessa família. Ela tá sempre com a Zana, tá sempre trabalhando, tá sempre cuidando, tá sempre resolvendo problemas, tá sempre acalmando os ânimos também. Então, apesar dela ter um papel extremamente significativo na família, ela não é vista necessariamente como alguém com relevância, necessariamente como alguém com importância. Ela é como uma espécie de anexo. Então, da mesma maneira como ela mora no anexo, então ela tem um quartinho do fundo, então a casa dela é um anexo à casa, ela própria é um anexo à casa, porque ao mesmo tempo que ela tá presente nessa família desde sempre, ela não tá presente porque ela dorme fora, ela tá pra fora, e ela não participa efetivamente das decisões e da família em si. Como que ela chega na família? Ela era uma criança indígena que, por diversas razões, ela tava no orfanato, então no começo ali da adolescência, né, muito provavelmente ali pelos 10, 11, 12 anos talvez, mas ela tá ali no comecinho da adolescência, fim da infância, começo da adolescência, ela tá nesse orfanato, e a Zana, recém-casada, precisa de alguém para ajudá-la no cuidado com a nova casa. Então ela, para poder fazer isso, ela vai a esse orfanato e adota a Domingas. Ela adota a Domingas para ser filha dela, e quando a Domingas chega à casa dela, na verdade Domingas vai ser a escrava, a empregada dela. Escrava porque não recebe salário, então
se não recebe salário, é a escravidão, não tem outro nome. Então ela desempenha esse papel, assim, ela foi adotada pela Zana para ser integrante da família, para ser filha, mas ao mesmo tempo ela nunca vai ocupar esse lugar de filha, justamente porque ela tá sempre ocupando esse lugar dessa mulher, dessa indígena escravizada que foi meio que retirada à força da sua família e depois vai pro orfanato e depois novamente é retirada desse lugar para ocupar esse lugar de ser uma pessoa anexa a uma família. E isso, pelo que o romance vai descrevendo, é muito comum, né? Vão ter outras famílias. A gente pensa aí que a família da Zana é uma família com grana, então vão ter outras famílias também com grana que vão ter esse papel aí de trazer mulheres e homens indígenas para ocupar esse espaço aí de que vai ser da família, mas na verdade só vai trabalhar para a família. E a Domingas cresce sendo essa pessoa que tá ali sempre na beirada, tá sempre na margem dessa família, então ela ocupa justamente esse lugar ali. Ela gosta de todos eles, ela tem um apego extremo principalmente com o Jacob, que é o que ela mais cuidou durante a infância. Ela tem apego com outras pessoas da família. Ela cresce seguindo a religiosidade da Zana, então as duas rezam juntas, então elas têm práticas religiosas juntas, a gente tem toda uma doutrinação aí em relação à catequização da Domingas. Então a gente vai perceber que ao mesmo tempo que ela está muito presente nessa família, que ela gosta dessa família, ao mesmo tempo ela é tratada como um ser ali completamente à margem, justamente porque ela é boa, justamente porque ela serve, porque ela desempenha um papel aí de cuidar e de organizar em diversos aspectos a estrutura aí da família da Zana. Ela vai ter várias cenas com ela, várias cenas extremamente dolorosas com ela também. Todas as vezes que ela aparece, de certa forma, é para retomar esse sofrimento, para retomar esse sistema de exploração. Então vai ser muito doloroso acompanhar a saga dela ao longo do romance, mas a história da Domingas vai fazer com que a gente tenha uma construção da narrativa muito especial e muito particular em relação ao modo como o Milton Ratum organiza e arranja a voz narrativa aí. Justamente porque quando a história começa a ser narrada, a gente vai percebendo que o narrador, ele tá meio que de fora, assim, ele é um narrador de fora, tá contando a história de todo mundo, assim. Então a história já aconteceu, ele se volta pro próprio passado para poder contar a história de todo mundo ali, para poder contar a história daquelas pessoas, a história daquela família, para reconstruir a própria história. Isso que é o importante, porque ele faz isso não por acaso, ele faz isso para reconstruir a sua própria história. Por que ele vai reconstruir essa história? Justamente porque ela é fruto de uma relação que não fica muito clara, não fica muito transparente no livro em relação a como que aconteceu, mas a única coisa que a gente sabe é que ele é neto da Zana e do Halim, ou seja, ele é neto daquela família, ele é fruto também daquela família, ele é sangue daquele pessoal. Mas assim como a Domingas, ele também vai crescer meio que à parte, ele cresce à margem. Por mais que a gente tenha em alguns momentos o Jacob e o Zalim tentando dar um pouco de dignidade para eles, tentando tratar eles com uma certa dignidade, a gente percebe que nenhuma dessas tentativas ela é de fato, ela não tem função concreta. A gente vai ter tentativas, a gente vai ter um esboço, a gente vai ter um começo de alguma coisa que indique o tratamento desses dois sujeitos como sujeitos dignos e como sujeitos importantes e que eles também gostam, né? Então em alguns momentos a gente vai perceber que Domingas e o seu filho, eles também recebem um certo afeto, mas a gente não percebe nenhuma tentativa de fato de reconstrução da história desses dois sujeitos. E é muito triste isso, assim, porque mesmo dos personagens que a gente vai se apegando mais, mesmo das personagens que a gente vai gostando mais, a gente vai perceber também que não há de fato um desejo de transformação da vida desses que são, com certeza, os mais explorados dentro da narrativa, assim. Então, poderiam ter sido feitas muitas coisas, mas nada de forma eficaz, de forma efetiva é feita ali. A gente vai perceber que essa era a condição de muitos indígenas naquela época, naquele espaço, né? A gente tem uma narrativa que é ambientada entre 1940 a 1980, a gente tem mais ou menos esse espaço temporal aí para contar toda a história, mas principalmente a gente tem uma história que acontece ali no final dos anos 50 e início dos anos 60, e por conta disso a gente vai perceber que isso era o comum, assim. Talvez justamente por isso ninguém de fato tenha interferido, porque era o comum, era o habitual daquela época explorar esses indígenas que iam sendo recolhidos das aldeias, iam sendo trazidos para as cidades e iam
sendo usado para ser esse sustento aí das famílias que eram mais abastadas. Como a narrativa se ambienta justamente nesse momento histórico, a gente vai ter muita reflexão e a gente vai ter muita discussão da formação do início da ditadura no Brasil, naquele lugar especialmente, ali em Manaus. Então a gente vai perceber a modificação da cidade, a gente vai perceber a chegada dos militares, a gente vai perceber alguns conflitos de uma parte da população que aprovava essas chegadas desses militares e a parte da população que reprovava a chegada desses militares. Então a gente vai perceber esses conflitos políticos e ideológicos, estão todos muito bem representados, inclusive com cenas também muito fortes de assassinato de professores, de conflitos em relação às escolas, de silenciamento de fato de pessoas que se opunham à ditadura. Então tudo isso vai estar representado aqui também, meio que como um tema paralelo, assim. A gente vai ter a história da família acontecendo e outras histórias também vão acontecendo em paralelo para poder dar esse sustento ali a como que essa família vai se desenhando. Gente, é isso. Se você conhece Dois Irmãos ou outras obras do Milton Ratum, deixa aqui o que você acha e vamos conversando. Até mais!